compartilhar com você uma visão de futuro com relação à iGreen. Algumas pessoas já viram essa visão de futuro quando eu falo da energia, e hoje a gente vai compartilhar com você aqui a visão de futuro da iGreen completa, porque a gente incluiu a telefonia da iGreen também. Então, pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que os dados que vão ser compartilhados com você aqui podem fazer a diferença na intensidade de trabalho que você vai colocar dentro do negócio da iGreen. Tem uma frase que diz o seguinte: tem poder no presente quem tem clareza do futuro. É essa clareza desse futuro que faz com que você coloque uma intensidade de trabalho mais alta dentro do negócio. Então, a gente precisa, eu quero te trazer essa clareza do futuro do negócio da iGreen. E eu disse essa frase, quero repetir: quando o monopólio se quebra, acontece uma grande transferência de riqueza. Esse monopólio, por exemplo, da telefonia, ele foi quebrado há décadas atrás. Isso fez com que um mercado gigantesco, bilionário, ele fosse consolidado por empresas que tomaram a dianteira e se estruturaram dentro desse setor. Empresas que pegaram e hoje têm 38% de share, como é o caso da Vivo. Cara, a Vivo, a cada 10 clientes de telefonia, 4 são da Vivo. Ela pegou um percentual gigantesco dentro do mercado de telefonia. Ela se posicionou com antecedência, ela criou marca, criou a estrutura comercial, modelo de negócio, e isso fez com que ela crescesse muito. Só para você ter uma ideia, né, de uma empresa muito bem posicionada, cara, a Vivo hoje, né, por exemplo, nesse relatório aí que eu peguei, cara, ela estava lucrando 1 bilhão por trimestre, 1 bi de lucro por trimestre. Esse é o poder de você se posicionar no mercado bilionário e você se antecipar um movimento de mercado. Eu gosto de falar da Algar Telecom porque eu não sei se você conhece a Algar Telecom, provavelmente não, né? Poucas pessoas conhecem essa empresa, mas a Algar é uma empresa muito grande, uma empresa bilionária, uma empresa séria, sólida, e uma empresa que dentro do mercado de telecom, ela não conseguiu pegar uma participação de mercado muito grande. Ela pegou uma participação de mercado, na verdade, bem pequenininha. A Algar, como você pode ver aqui nesse slide, ela pegou uma participação de 1,68% do mercado apenas. 1,68%. E esses 1,68% de participação no mercado que ela pegou faz com que ela, por estar inserida em um mercado gigantesco, fature 2,8 bilhões de reais por ano. É isso, essa é a Algar Telecom. Uma empresa que pegou, de novo, 1% do mercado só. 1%, Felipe, 1%, cara. Pois é, mas com 1% ela se tornou uma empresa bilionária, porque ela pegou 1% de um mercado multibilionário. E por que eu gosto de falar, né, do exemplo da Algar Telecom e um pouquinho da telefonia? Porque esse mesmo movimento que ocorreu na telefonia décadas atrás está ocorrendo dentro do setor de energia. A gente está passando por uma transição energética. Um momento onde as pessoas vão deixar de ser clientes cativos e vão se tornar clientes livres, onde elas vão poder escolher de quem elas adquirem energia. E o mercado de energia, ele não é igual ao mercado de telefonia. Por quê, Felipe? Porque ele é mais do que o dobro do tamanho. Ele é muito maior. Ele é muito maior, ele é gigantesco. E é dentro desse mercado, visualizando essa transição energética, essa quebra de monopólio, que a iGreen se posicionou e começou a construir força comercial, começou a construir marca, começou a desenvolver tecnologia, começou a desenvolver modelo comercial. E essa visão, olhando para o futuro, basicamente o que a iGreen está fazendo hoje é um pré-marketing para aquilo que vai acontecer no futuro. Nossa, mas a iGreen, mas já é uma empresa gigante, mais de 115 colaboradores, uma empresa, né, extremamente lucrativa, uma empresa que tem uma força comercial muito grande, uma empresa reconhecida, investida pela 5ª maior empresa do Brasil, sócia da 5ª maior empresa do Brasil. Pois é, mas ainda nem começou, e é isso que eu quero te mostrar em dados e números aqui nesses slides seguintes. Se você ainda não entende muito bem sobre esse setor de energia, basicamente o setor de energia ele funciona da seguinte forma atualmente no Brasil. Nós somos um mercado cativo, os clientes residenciais e comerciais, né? Nós hoje não podemos escolher de quem nós compramos energia. A gente simplesmente paga o boleto da concessionária ou da distribuidora que nos atende. É isso, chega lá o boleto, cobrando energia junto e pronto. A gente paga ali taxa de distribuição, iluminação pública e energia que a gente usa. Só que esse mercado ele vai deixar de ser um mercado cativo e vai se tornar um mercado livre. E a partir do momento que isso acontecer, os consumidores eles vão poder escolher. Eles recebem energia sempre da distribuidora
que é ali, né, quem faz a parte de infraestrutura de distribuição, mas eles recebem, eles pagam pela energia de outra empresa, de uma geradora ou de uma comercializadora ali, que neste caso é quem está se posicionando para se tornar o grande player dentro desse mercado é a iGreen Energy. Então, a iGreen é a empresa que está fazendo esse papel dentro desse mercado. Felipe, mas esse negócio aí de mercado livre, mercado cativo, cara, isso é real? Pois é, isso já existe em mais de 50 países ao redor do mundo. Caso você conheça alguém que mora no Japão, que mora em algum lugar né, da União Europeia, se você conhecer alguém que mora nos Estados Unidos, você vai ver que essas pessoas, elas já vivem essa realidade de um mercado livre de energia. Elas já podem escolher de quem elas compram energia. Elas têm essa liberdade, essa autonomia. E aqui no Brasil, a gente já tem um mercado livre. Só que esse mercado livre hoje é para as grandes corporações, para as empresas de média e alta tensão. Hoje são mais ou menos 100 e poucos mil consumidores que podem escolher de quem eles compram energia. E a gente está migrando esses clientes, eles estão aderindo ao mercado livre. Mas a grande questão é que a gente vai abrir esse mercado. Está tudo programado para o mercado cativo de energia no Brasil se tornar um mercado livre também para baixa tensão, para os clientes comerciais e para os clientes residenciais. Isso está programado para, em 2026, abrir o grupo B3 e em 2028 abrir o grupo B1. E aí a gente está falando não de um mercado de alguns milhares de clientes, a gente está falando de um mercado de milhões e milhões de potenciais clientes. E aí sim o jogo começa a ficar sério. Então é nessa visão, é nessa clareza, é nesse futuro que vai acontecer, queiramos ou não, que de novo já aconteceu no mercado de telecomunicações e que vai acontecer no mercado de energia, é que a gente está se preparando. É para isso que a gente está trabalhando agora, é para isso que a gente está plantando agora. E você precisa entender o potencial de você abocanhar um pedaço, um percentual desse grande mercado de energia. Então, a pergunta que eu me fiz foi, poxa, eu gostei dessa ideia da iGreen. Cara, a ideia é muito boa, né? Poxa, dar desconto na conta de energia para os clientes, essa ideia é muito boa. Ganhar renda recorrente por fazer isso. Vender para o cliente uma única vez e ganhar dele sempre que ele pagar a conta de energia, eu não preciso voltar lá todos os meses. Poxa, que ideia maravilhosa. Eu não estou tirando dinheiro do bolso do cliente, eu estou colocando dinheiro no bolso dele, num serviço essencial que ele precisa. Cara, que ideia boa. Mas eu queria entender o seguinte, eu já entendi desde o primeiro momento que, bom, eu vou construir uma renda com esse negócio. Esse negócio vai ser uma renda para mim. Agora, será que vai ser uma renda extra? Ou será que esse negócio não pode ser uma renda extraordinária para mim? Isso vai depender do tamanho que esse negócio pode chegar. E a partir do momento que eu entendi isso, a minha reflexão foi, cara, se é um mercado de 400 bilhões de reais por ano, quantos por cento desse mercado a gente pode pegar? Porque a depender desse percentual de market share que a gente pega, isso vai determinar quanto que a empresa vai ter de faturamento. E como eu sei que a empresa distribui uma parte desse faturamento, eu também sei que, dependendo de quanto ela pega de faturamento, ela vai pagar muito bônus em cima disso, muita bonificação, muita comissão recorrente sobre isso. E aí veio a minha pergunta, para onde eu posso olhar? Onde já aconteceu de uma empresa que trabalha no modelo comercial próximo ao que a iGreen trabalha? Quantos por cento, qual o faturamento dessa empresa, quantos por cento ela pegou do mercado de energia lá do país dela que ela atua, da região que ela atua? E eu descobri uma empresa no Reino Unido, chamada Utility Warehouse. Uma empresa que existe há mais de 20 anos no mercado. Uma empresa grande, sólida, que fatura mais de 2 bilhões de euros por ano. Uma empresa que lá no Reino Unido, ela pegou 5% de market share. Uma empresa que, além de energia, ela tem internet. Vou ver se ela parece com a iGreen, hein? Ela tem internet, ela tem telefonia, ela tem seguros. Vai pegando aí uma visão de futuro com relação ao negócio da iGreen. Lembra? A iGreen tem 3 anos. O Utility Warehouse, mais de 20 anos. E ela simplesmente foi lá, construiu o mercado consumidor dela. Hoje tem mais de 1 milhão de clientes, inclusive no site lá. Né, na época eu peguei esse slide que tinha 800 mil, hoje tem mais de 1 milhão de clientes. E ela pegou uma fatia de mercado de 5%. Cara, 5% de um mercado lá no Reino Unido que é de 500 bilhões de euros. E eu comecei a fazer conta baseado nisso. Eu falei, cara, e se a gente pegar 5% do mercado brasileiro? Agora eu tenho um benchmark, eu tenho para quem olhar, eu posso entender que é possível pegar 5%. Tem uma empresa que fez isso lá fora, por que isso não pode ser feito no Brasil? São modelos comerciais muito parecidos. O Brasil tem uma vantagem ainda maior, que é um país
com uma população gigantesca, muito maior do que o Reino Unido. O Brasil é um país, né, que vem crescendo e tudo mais, é um país que vai aumentar cada vez mais seu consumo de energia, porque à medida que a população vai aumentando, né, sua renda per capita, o consumo de energia também aumenta, né, um país que vai se modernizando, né, tendo mais infraestrutura, tendo mais, por exemplo, no caso nosso agora, né, nessa nova onda de carros elétricos, vai demandando mais. Cara, se a gente pegar 5% do mercado de 400 bilhões, e lembrando, 400 bilhões agora, esse mercado daqui 5 anos vai ser ainda maior. Eu comecei a fazer conta, falei, cara, eu quero fazer conta. 5% de 400 bilhões no ano, a gente está falando de um negócio de 20 bilhões de reais por ano. 20 bilhões por ano dividido por mês, eu estou falando de um negócio de 1,6 bilhões de reais por mês. 1,6 bilhões de reais por mês dividido pelo valor, né, que a gente tem de conta média dos nossos clientes aqui atualmente dentro da iGreen, isso faria a gente ter uma base de clientes de 4 milhões e 400 mil consumidores. Sabe quantos clientes a iGreen tem hoje? Lembra? 115 mil clientes. Eu estou te falando que se a gente pegar 5% do mercado de energia, só 5%, a gente vai ter mais de 4 milhões de consumidores na nossa base. Eu estou te falando, cara, junte-se a gente, olhe para o futuro, compre essa visão de futuro junto com a gente. Ajude a gente a captar esses outros 4 milhões e 300 mil clientes que vão entrar na nossa base. Que é muito claro que vão entrar na nossa base, porque a iGreen é a empresa que tem tudo para ser a empresa que vai liderar essa transição energética. Ela já está fazendo isso dentro do mercado que ela se propôs a atuar com muita intensidade, que é o mercado de geração distribuída. Ela já está fazendo isso. E a gente está fazendo cada vez mais também dentro do mercado livre, né, no que a gente está começando a atuar mais forte. Então, cara, a empresa já está fazendo isso. A gente vai fazer isso à medida que o mercado vai abrindo. Isso é um fato. E eu comecei a fazer conta, né? Fiz a seguinte conta lá atrás, tá? Esses slides é um ponto importante. Eu apliquei esse treinamento pela primeira vez há um pouco mais de um ano. E aí estava baseado em alguns números ali de um ano, você vai entender que algumas coisas mudaram de lá para cá. Então, eu fiz uma seguinte conta. Né? Há um ano atrás a gente tinha tantos acionistas. E eu falei, cara, eu vou dividir tantos quilowatts pelo número de acionistas que eu tenho hoje e eu sei mais ou menos quantos quilowatts médios eu tenho para cada acionista, para formar cada acionista. E aí eu fiz, né, a outra conta que foi, bom, se eu tenho essa média de quilowatts necessários para formar um acionista, agora, quanto que se eu divido esse número total de 1 bilhão e 600 por, no caso aqui, 3 milhões e meio, quantos acionistas eu terei na iGreen, nós teremos dentro da iGreen se a gente pegar 5% do mercado. 5% do mercado. Se a gente pegar 5% do mercado, nós teremos dentro da iGreen, só de acionistas, 450 acionistas. 450 acionistas. Sabe quantos acionistas a iGreen tem hoje? 16. Ou seja, o que eu estou te falando, tem 434 vagas em aberto. Né? Se você acredita que você vai ser um dos acionistas da empresa, coloca aí nos comentários aí, né? Separa minha vaga. Coloca assim, ó, separa minha vaga que eu estou chegando. Né? Ainda coloca aí, marca o presente. Hein? Então, a gente vai ter esse número de acionistas. É um fato, 5% vai dar isso daqui. Na verdade, a gente vai ter mais, né? Mas lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais do que isso. Mas pensa só, tá? 5%. Diretor, 700 diretores. 700 pessoas com renda sólida todos os anos, podendo desfrutar de 2 viagens por ano, uma viagem para o Cruzeiro, uma viagem para o Caribe, uma renda sólida ali todos os anos, todos os meses. Executivo, mais de 2.800 executivos. Vai ter que fechar um cruzeiro para levar todo mundo, né, de cruzeiro, que é a viagem dos executivos. Gestores, mais de 9 mil gestores. E sêniors, mais de 40 mil sêniors. Isso é o que vai acontecer quando a iGreen pegar 5% do mercado de energia no Brasil. E aí eu fiz uma outra conta. Qual foi a outra conta? Eu falei, cara, se eu dividir 1,5 bilhão pelo número total de quilowatts que a iGreen tem naquele momento ali. Naquele momento a iGreen tinha no total 30 milhões de quilowatts. E eu fiz a divisão e eu falei, cara, então ela vai precisar crescer 53 vezes o tamanho atual dela para ela chegar nesse resultado esperado de 5% de mercado. 53 vezes o tamanho atual. E eu comecei a viajar. Falei, rapaz, sabe de uma? Eu vou fazer uma conta aqui. Eu vou pegar quanto que eu estou ganhando hoje e vou multiplicar por 53. Porque se a empresa vai crescer 53 vezes, se eu crescer junto com a empresa, ou seja, se eu manter o mesmo ritmo de crescimento da empresa,
Nem estou falando de crescer mais rápido do que a empresa, porque né, tem gente que trabalha com mais intensidade e cresce acima da média da empresa. Estou falando, cara, se eu crescer na média da empresa. Na média. A média, né, geralmente tem gente que não trabalha muito, gente que trabalha muito, gente que trabalha pouco, e aí tem a média. Ou seja, você vai ser um cara na média. E se você faz isso, naquele momento ali, eu estava recebendo eu tinha uma prévia de ganho da iGreen de R$40 mil. Eu falei, cara, vou multiplicar 40 mil por 53. E eu cheguei no incrível número de R$2.100.000 de comissionamento. Falei, meu Deus, R$2 milhões por mês junto da iGreen? E aí, às vezes eu vejo as pessoas, cara, ela vê eu ali, né, postando as coisas, falando de iGreen, fazendo evento, mostrando o plano todo dia, falando com as pessoas, prospectando clientes. E a pessoa fala, Felipe do céu, mas você está muito empolgado com esse negócio, cara, não tem lógica não aí. Que empolgação é essa? Mas sabe por que eu estou empolgado? Porque eu vi isso daqui. Ela não viu. Ela não viu o que eu vi. Eu vi um futuro que me aguarda se eu continuar plantando dentro desse negócio. Ela não viu. Só eu vi. Entende isso? Então imagina, já viu, né, uma pessoa que está ali, né, na academia às vezes, você já viu uma pessoa que está na academia, que está com um foninho, e ela está dançando ali, e aí ela está toda empolgada dançando, e cara, você não está ouvindo a música que ela está ouvindo. E por isso você não está, né, se movendo como ela, você não está dançando igual ela. Por quê? Porque quem está ouvindo a música é ela, não é você. Aqui é a mesma coisa. Cara, quem viu o futuro é você que está tendo acesso a esse tipo de informação, é você que está vendo para onde o mercado de energia está caminhando, você que está vendo quem é a iGreen, a estrutura por trás, para onde a empresa está crescendo, você está vendo os números, está acompanhando de perto. Isso faz com que você tenha uma visão que a maioria das pessoas nunca vai ter, porque você está tendo acesso a uma informação que às vezes ela não vai ter acesso, ela não está disposta a parar, sentar, estudar sobre o negócio. Então, essa visão aqui é o que faz eu me mover muito. Só que tem um problema grande. Sabe qual que é? Eu tive a oportunidade de ir na sede da Comerc algumas vezes já. E nenhuma dessas oportunidades que eu estive na sede da Comerc, eu fiz uma pergunta para, naquele momento, o presidente da Comerc. Né? Hoje é a Clarice, que é a presidente. Né? Naquele momento era o André Dorf. E eu falei com ele, André, deixa eu te falar, vocês, né, fizeram aportes bilionários aqui no negócio da iGreen. E, cara, qual que é a sua visão com relação ao mercado livre? A gente vai abrir o mercado, vai ter 90 milhões de consumidores lá na ponta. E aí, quanto de participação vocês querem pegar desse mercado? E eu fiquei esperando ele responder, porque eu falei, cara, será que ele vai falar os 5%? Porque, cara, se ele falar os 5%, eu tô feito. Se ele falar os 5%, meu Deus do céu, eu vou sair daqui no gás. Porque eu já sei que, cara, eles vão trabalhar forte para ter aquele número que eu desenhei ali para mim. Eles vão trabalhar forte para o negócio crescer 53 vezes o tamanho atual. Cara, eles vão trabalhar muito forte. E aí o André falou, cara, então, a gente quer pelo menos manter a participação de mercado que a gente tem hoje. Eu falei, tá, mas e qual que é essa participação? Aí ele falou, não, é 17%. Eu falei, 17%? Ele falou, 17%, é o que a gente quer manter, tá? Pelo menos. Na verdade, a gente está jogando para ganhar. Mas, cara, isso aqui é o inaceitável. Eu falei, caraca, 17%. Aí vai eu para os meus slides, fazer o quê? Vou fazer conta de novo. Vou fazer conta. Falei, rapaz, peraí, então, se eles estão trabalhando para 17%, quem sou eu para discordar? Né? Eles que têm acesso aos números, eles têm uma visão de mercado ainda mais ampla do que a minha. Eles que estão com, né, a bala na agulha para investir no negócio aqui, cara. Se esses caras estão para o jogo dos 17%, eu quero fazer conta em cima dos 17%. E eu comecei a fazer conta. Cara, 17%. De 400 bilhões, a gente está falando de 68 bilhões de reais por ano. A gente está falando de 5,6 bilhões de reais por mês. E aí a gente está falando de mais ou menos uns 15 milhões de consumidores na nossa base. O que eu estou te falando é, cara, a iGreen hoje tem 115 mil clientes. Nesses próximos anos, a gente vai ter 15 milhões de consumidores. E é para isso que a diretoria da Vibra Energia, a diretoria da Comerc está trabalhando. Fala, cara, a gente precisa, no mínimo, pegar isso daqui de fatia de mercado. É para isso que eles estão trabalhando. É para isso que eles estão lá com caixa robusto para falar, cara, o que precisa para a gente chegar nesses 15 milhões e manter nossa posição aqui, nossa participação de mercado. Então, quando eu olhei isso, eu falei, caraca, velho, meu Deus, vão ter diversas pessoas que vão ter carteiras dentro da iGreen com 100 mil clientes. Vão ter pessoas na iGreen que vão ter na carteira deles 1 milhão de clientes. Vão ter pessoas na iGreen que talvez tenham carteiras com 10 milhões de clientes.
Meu Deus, isso é muito forte. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, rapaz, vou fazer conta. Vou fazer aquela conta lá, vou pegar os 5 milhões e 600 mil quilowatts e vou dividir, né, por 3 milhões e meio ali, e vou chegar no número de acionistas que a iGreen vai ter. E eu tive que dar uma reajustada na rota baseada naquilo lá. Então, na verdade, a iGreen não vai ter 450 acionistas. Na verdade, a iGreen, ela provavelmente vai caminhar para ter pelo menos, eu vou te explicar mais à frente por quê, 1.600 acionistas que vão vir só de energia. Lembra? A gente só está falando de energia por enquanto. 1.600 acionistas. E se você acredita que você vai ser um desses acionistas, coloca aí, não é se você vai ser, coloca para mim aí, por favor, no chat, coloca assim, ó, eu serei o mês e o ano que você vai chegar nessa graduação de acionista. Coloca o mês e o ano. Porque se você não tiver uma meta muito clara, você vai se sabotar no meio do processo. Tá? Coloca aí mês e ano. E se a gente tem 1.600 acionistas, provavelmente a gente vai ter ali uns 2.300 diretores. Mais ou menos uns 11.200 executivos. Aí já não dá, um cruzeiro não dá, vai ter que ser 2 ou 3 cruzeiros. E uns 28 mil gestores e uns 120 mil sêniors. É isso que vai acontecer se a gente pega 17% de market share. É isso que vai acontecer. A gente tem que crescer 186 vezes o tamanho atual. Tem um amigo meu que ele fala que a iGreen é o Bitcoin verde. E quando eu vejo um número de 186 vezes, eu acredito nisso. Porque é uma multiplicação absurda. Né? A gente está falando de milhares e milhares de % de crescimento do tamanho atual. Então, isso é o tamanho que ela deve crescer. Só que, falei, cara, perguntei para o presidente da Comerc, perguntei, né, fiz minhas pesquisas de mercado, vi uma empresa lá fora que tem essa participação, perguntei para o presidente da Comerc, mas, cara, eu tenho que perguntar para o presidente da iGreen, pô. Eu tenho que perguntar para ele. Ele que é o cara que está à frente da operação e que tem fome, que, pô, tá novo pra caramba e quer crescer e quer realmente dominar. E aí eu falei, ô Thiago, os caras falaram que quer pegar 17% do mercado, cara. Você acredita nisso? Você está nesse mesmo pique deles aí? Você acredita que a gente vai pegar 17%? E aí ele virou para mim e falou assim, 17? 17%? Não, pô. A gente vai ser no mínimo, a Vivo do setor de energia. Quantos por cento de participação tem a Vivo? Eu falei, cara, 4 a cada 10 clientes. A Vivo tem 38, quase 40% de participação no mercado. Ele falou, cara, então para mim é inegociável. A gente tem que ter 38% do mercado. A gente vai ter 38% do mercado, 40% do mercado. Cada 4 clientes que usam energia no Brasil, a cada 10 clientes, 4 vão ser clientes da iGreen. Eu acredito nisso. A gente vai estar na casa de milhões e milhões de pessoas. Essa marca vai ser uma das marcas mais relevantes do Brasil, mais poderosas do Brasil, mais valiosas do Brasil. As pessoas vão querer ser cliente da iGreen, por todos os benefícios que a gente vai levar para elas. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, rapaz, como é que eu duvido do Thiago? Como é que eu duvido de um cara que com 31 anos de idade é sócio da 5ª maior empresa do Brasil e anda de jato? Como é que eu duvido de um cara desse? Eu falei, rapaz, eu tenho que estar comprado nessa visão, velho. Eu tenho que ser muito louco para não estar comprado nessa visão. Eu tenho que estar comprado nessa visão. Eu falei, cara, eu estou comprado nessa visão. Eu falei, cara, se a iGreen faz isso, a gente vai faturar 152 bilhões de reais por ano. A gente vai ter 12,6 bilhões de faturamento por mês. E a gente vai ter nada mais, nada menos do que 34 milhões de consumidores no nosso negócio. 34 milhões de consumidores no nosso negócio. E, de novo, quantos clientes a gente tem hoje? 115 mil. E é por isso que eu falo com as pessoas, cara, a gente ainda não começou. A gente ainda não arranhou esse mercado. A iGreen ainda é um bebezinho, a gente está fazendo pré-marketing. A gente está ensaiando ainda. Sabe, ainda está fazendo as jogadas ensaiadas, ainda o jogo não começou. A gente nem entrou em campo ainda. Essa é a visão que você precisa ter. Quando você tem essa clareza dos números, da onde isso pode chegar, da onde isso tende a chegar, da onde, né, as empresas que estão por trás, as pessoas que estão por trás acreditam que isso vai chegar, cara, essa é a visão que você tem que ter junto. Você não pode sonhar menos do que as pessoas que estão dentro do negócio e que já resolveram a vida estão sonhando. Cara, eles estão sonhando, cara, a gente vai fazer isso aqui, a gente tem essa meta. Poxa, por que você vai sonhar menos, né, um sonho menor do que elas? Isso não faz nenhum sentido. Então esse é o meu convite para você. Cara, tenha isso como meta. Tenha, cara, vão ser 34 milhões de consumidores. A minha pergunta não é se você vai... Quantos clientes você vai ter na sua carteira? Quantos milhões de clientes vão ter na sua carteira? Essa é a pergunta.
Quantos desses clientes vão estar na sua organização, na sua carteira? E, de novo, eu estou falando de um futuro que já aconteceu. Já aconteceu nos Estados Unidos, tem uma empresa lá, chama Ambit Energy, fatura $1 bilhão todos os anos, sólido, uma empresa de quase 20 anos de mercado, uma empresa que paga para os seus líderes $milhões todos os anos. Olha, um cara ali da Ambit Energy, ele recebe $3 milhões por ano. $3 milhões todos os anos. E tem vários outros grandes cheques lá da Ambit Energy. Ah, Felipe, eu nunca ouvi falar nessa empresa. Pois é. Então faz o seguinte, dá um QR Code aí, assiste essa entrevista que eu fiz com esse cara que trabalha há mais de 10 anos na Ambit Energy, ele falando um pouquinho de quem é a Ambit Energy, o que eles já fizeram no mercado americano, atuando só em 8 estados americanos, eles não atuam em todos, não é igual a iGreen, eles não atuam em todos. E apenas atuando em 8, eles fizeram já uma empresa multibilionária que mudou a vida de muita gente lá. E quando você escuta o que a Ambit Energy fez lá, fica muito claro para você o que a iGreen vai fazer no Brasil. Porque nós somos o que aconteceu lá, nós somos a empresa que está fazendo acontecer aqui agora. E tem a outra empresa que eu falei, do Reino Unido, que é a Utility Warehouse. Uma empresa que fatura mais de 2 bilhões de euros. Uma empresa que não está só no setor de energia, uma empresa que expandiu, que foi para outros serviços essenciais. E que a iGreen começou a olhar e falar, cara, a gente precisa ir também. A Utility Warehouse, 75% do faturamento dela vem de energia, mas outros 25% vem desses outros serviços. A iGreen olhou e falou, cara, a gente também tem a possibilidade de abrir outros serviços. Entramos no setor de telefonia. Em um mês de operação, a gente migrou milhares e milhares de clientes. Vendemos milhares e milhares de chips. E a gente vai construir uma carteira gigantesca dentro desse setor também. Um setor que tem uma oportunidade gigantesca, que eu vou falar mais à frente com você. Então, a iGreen é uma empresa que hoje atua dentro do setor de energia, dentro do setor de telefonia, mas que, em breve, uma empresa com uma marca muito forte, uma força comercial tão forte, pode explorar vários outros serviços. Serviços como seguros, serviços como fibra, internet de fibra, serviços como telemedicina, serviços como seguros de forma geral, né? Por exemplo, automotivos e tudo mais. Cara, a gente pode expandir isso de uma forma gigantesca. Por quê? Porque a base está formada. A gente sabe atender cliente, a gente sabe captar cliente, a gente sabe atender cliente, a gente sabe fazer isso muito bem. A gente tem um time treinado para isso, tem toda a estrutura para isso. Então, se a gente já fez no setor de energia, está fazendo agora na telefonia, por que não pode fazer em vários outros setores? Tudo em serviços essenciais. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um dos líderes da Utility Warehouse, chamado Wes Linden. E se você quiser, você pode assistir essa entrevista. É uma entrevista, ele fala em inglês ali, então a gente tem toda uma tradução ali para você entender tudo que ele explicou. E ele vendeu uma visão de futuro. Uma visão de futuro daquilo que vai acontecer dentro da iGreen. E em um dado momento daquele bate-papo com ele me falou algo que mexeu muito comigo. Durante 10 anos, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu trabalhei numa empresa de produtos. E durante 10 anos, cara, eu me dediquei. Eu construí algo com muita intensidade. A gente construiu algo grande. Mas, infelizmente, aquilo que eu construí não teve a solidez que eu gostaria que tivesse. Por quê? Porque dentro de um negócio de produtos, o seu cliente é o seu distribuidor. Você fica vendendo, pegando faturamento com ele. Você não está plugado diretamente no cliente. E aí o distribuidor ele para, o faturamento é cortado no meio, você perde faturamento. Clientes ficam abandonados ali, clientes mudam de marca, vão consumir de outras empresas. Ou quando não acontece, da empresa até pegar aquele consumidor, mas está vendendo direto para ele, através de outros canais de venda. Não necessariamente o canal de marketing de rede te remunera por aquilo, mesmo você tendo criado mercado consumidor e marca para ela. Cara, aquilo, durante tanto tempo eu fiz aquilo e eu falei, cara, poxa, o marketing de rede, que sempre foi meu grande sonho, construir algo grande, sólido, que me gerasse liberdade. Infelizmente, no negócio de produto, eu vejo poucas pessoas podendo usufruir disso. Poucas pessoas podendo usufruir de uma renda recorrente, sólida. E dentro do setor de serviços, eu fiz uma indagação. Falei, cara, será que isso é real? Será que eu não estou... Eu estou vivendo isso aqui dentro da iGreen, eu estou vendo meu cheque aumentar mês a mês. Mas será que, se eu perguntar para um líder que trabalha há 20 anos em uma empresa, como é que é o cheque dele? Ou essa comparação de um negócio de produto com empresa de serviço, será que ele me responderia? E eu fiz essa pergunta nessa live. Está lá gravado, você pode assistir. E esse Wes Linden, ele foi abençoado. Ele falou, Felipe, eu não vou só te falar, eu posso te mostrar. Eu
Eu falei, como assim me mostrar? Ele falou, cara, eu vou abrir o meu escritório virtual aqui. E eu vou te mostrar cheque a cheque, mês após mês, tudo que eu ganhei dentro desse negócio ao longo de todos esses anos. Eu quero te mostrar, na prática, o quão sólido é um negócio de serviços essenciais. E ele foi lá, abriu o escritório virtual dele e mostrou essa imagem aqui. E essa imagem me fez perder o sono. Essa imagem me fez sonhar os sonhos mais audaciosos que eu já tive na vida. Essa imagem me fez olhar e falar, cara, eu posso construir cheques gigantescos dentro da iGreen que vão ser pagos mês após mês de forma sólida, recorrente, perene. E essa imagem foram 20 anos de cheque. Ele mostrando desde o primeiro mês ali, onde ele foi lá, ganhou um percentual, ganhou um pedacinho ali, um percentual daquela carteira de clientes. Depois foi aumentando. E 20 anos depois, né, você vê mês a mês crescendo. E 20 anos depois ele estava lá, né, com a carteira com milhares e milhares de clientes. E isso, né, para mim, foi uma virada de chave, porque eu entendi uma frase que é muito forte dentro do negócio da iGreen. O faturamento do mês anterior, ele é um piso para o faturamento do mês seguinte. Você faturou no mês passado, faturamos R$1 milhão. Nesse mês que vai iniciar, a gente não precisa começar a correr para faturar R$1 milhão de novo. A gente já parte de um faturamento de R$1 milhão. A gente já vai partir. R$1 milhão agora é piso. Por quê? Porque aqueles R$1 milhão que eu trouxe para dentro, aqueles clientes eles vão pagar a conta este mês. Então, agora é R$1 milhão mais todo o faturamento que eu colocar para dentro. Aquilo ali, aqueles R$1 milhão do mês anterior não é teto, é piso agora. Isso faz total diferença. Isso faz com que a iGreen seja o que já existiu de mais especial dentro do mercado de marketing de relacionamento no Brasil. Essa é a minha visão.